Ei, gente bonita! Tô aqui diretamente do sul da Bahia para apresentar o episódio 12 do Match Bola. Eu entrevistei o David Reis, um dos cofundadores do Esporte Clube Pampaquete de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um clube de esportes para LGBTs. Nosso papo foi muito legal, espero que vocês curtam muito. Ele tá depois da vinheta, mas antes disso, tivemos muitas atualizações nessa uma semana que eu estive de férias aqui na Bahia. Eu estou de férias, mas meus advogados não. Na Fórmula 1, nós tivemos o GP da Itália com a Sprint Race no sábado, corrida de classificação. A primeira tinha sido em Silverstone, na Inglaterra. Essa foi a segunda edição e a terceira vai ser a do GP de Interlagos, no Brasil. O Bottas tinha largado em primeiro nessa classificatória e acabou sendo ultrapassado pelo Max Verstappen logo no início, nessa corrida rápida de 18 voltas. Mas para a corrida principal de domingo, o Verstappen e o Hamilton acabaram se chocando um contra o outro, com direito à vitória salvadora do ralo de segurança, que impediu que a cabeça do Hamilton fosse amassada pelo carro do Verstappen, pela roda do carro. Com os dois se chocando, a corrida acabou caindo no colo da McLaren, com direita dobradinha do australiano Daniel Ricciardo em primeiro lugar e o Lando Norris em segundo. Com essa batida, o Verstappen e o Hamilton acabaram não somando pontos. O Verstappen, que tinha vencido em casa no GP da Holanda há uma semana atrás, ele está com 3 pontos de diferença para o Hamilton no Campeonato Mundial de Pilotos. No tênis, a gente teve um final de semana de finais. Na chave de duplas masculinas, o brasileiro Bruno Soares foi vice-campeão, junto com o britânico Jimmy Murray, companheiro dele de duplas. Pela chave feminina de duplas, a brasileira Luísa Stefani tinha chegado até as semifinais e estava voando depois do bronze em Tóquio, mas ela acabou se contundindo e ficou de fora da final com a companheira dela canadense, Gabriela Dabrowski. Por fim, na chave simples feminina, a gente teve a sensação Emma Raducanu, britânica, sendo campeã depois de estrear como qualifying na fase classificatória. Foi a primeira vez que isso aconteceu, uma pessoa sair da fase classificatória para a final e ser campeã. Ela que não perdeu nenhum set ao longo do torneio. Ela tem 18 anos, saiu para baixo da 70ª colocação, já para o top 20. Enfim, uma coisa sensacional. A zebra passeou bonito, porque a vice-campeã foi a canadense Leila Fernandes, também, que estava fora do top 100. Enfim, e foi um jogaço a final. Como foi a final masculina entre o Daniil Medvedev e o Novak Djokovic. O Djokovic, depois de ter perdido a chance de fazer um Golden Slam em Tóquio, perdeu a chance de um calendário Slam no Aberto dos Estados Unidos. Ele foi derrotado pelo russo Daniil Medvedev numa partida formidável. No futebol, nós tivemos o começo da fase de grupos da Champions League, com direito à derrota por virada do Manchester United, com gol do Cristiano Ronaldo. Eles começaram ganhando e tomaram a virada do Young Boys da Suíça. Tivemos Barcelona e o Bayern de Munique. O Bayern fazendo 3-0 no Barcelona na primeira partida internacional do time catalão na era pós-Messi. E neste exato momento que eu estou gravando, estão jogando Milan e Liverpool e Real Madrid e Inter de Milão, são os principais jogos agora. Mais tarde, pela Copa do Brasil, serão definidos os semifinalistas, os 3 restantes, já que ontem o Atlético Paranaense eliminou o Santos. E é isso, acompanhe agora a entrevista que eu fiz com o David Reis, depois da vinheta. Rodou. E, gente, eu tô aqui hoje com o David Reis, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele que eu conheci na minha incursão abaixo do Trópico de Capricórnio, os 4 anos que eu morei lá no Rio Grande do Sul, fiz relações internacionais
na UFPEL. Ele também é formado em Relações Internacionais, mas na Unilassalle, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele também tem uma especialização em Diversidade e Inclusão e é cofundador do Esporte Clube Pampa Cats, Esporte Clube Pampa Cats, ou Pampa Cats Esporte Clube? Esporte Clube Pampa Cats. Muito chique. Ele vai conversar com a gente hoje sobre diversidade no futebol. Neste momento que eu estou gravando ainda não foi ao ar, mas já estou editando o episódio que eu fiz com a Maria Paula e com a Ariane sobre futebol feminino e misoginia no futebol. Eu acho que esse link com o assunto que a gente vai conversar hoje é muito interessante, porque... Te dar uma introdução, David, sobre o que eu falei no episódio com as meninas. É que em Minas a gente... Você já veio a Minas, você conhece futebol. Você deve saber que aqui em Minas a torcida do Cruzeiro é chamada de Maria, né? Sim. Torcedor cruzeirense. Pelos rivais, pelos contrários. Uhum. E a gente discutiu essa questão de como que chamar o cruzeirense de Maria mira na homofobia e acerta na misoginia, né? Uhum. E eu até comentei que uma das primeiras torcidas LGBTs do Brasil foi a Coliguei, né? Do Grêmio. Você que é gremista, como que você vê essa questão da homofobia no futebol? Não só dentro do campo, mas principalmente nas arquibancadas e tal. Então, Matheus, a gente sempre comentava, eu particularmente comentava, que o futebol, e especificamente os estádios, né, esse símbolo físico, né, do santuário do homem hétero, cisgênero, que lá dentro ele entende que ele pode estar com os seus, né, e lá ele pode fazer e falar o que ele quiser, né. Então, como se fosse o último refúgio da sociedade. Claro, a gente entende que todos os dias, né, muitas pessoas no Brasil e no mundo passam por situações de homofobia, transfobia, mas no futebol, principalmente, né, parece que há quase como um pacto entre as pessoas que estão lá dentro, né, de que vale tudo, né, que tu pode falar o que tu quiser, que tu pode fazer o que tu quiser, que nada vai te acontecer, né, e que acaba afastando, né, e contribuindo com preconceito, afastando as pessoas que admiram o esporte, que gostam, né? Hoje o futebol é o esporte mais praticado no Brasil, um dos esportes mais praticados no mundo, é um dos esportes que mais movimenta dinheiro no mundo, e uma parcela significativa da população é renegada, né? Impossibilitada de participar disso. Desde muito pequeno, enfim, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Jaguarão, e o que tinha para tu fazer na cidade era tu chegava da escola e tu ia jogar futebol no campinho, né, que a gente mesmo fazia por meio da socialização, enfim, né, assim que tu acabava fazendo amizades, enfim, a maneira como tu se conectava e que tu vivia a tua vida. E é exatamente esse local, assim, de que os outros garotos, os guris chamavam de viado, de bicha, de baitola, enfim, todos os adjetivos que a gente conhece. E mesmo assim, eu seguia praticando o esporte porque era meio que, tipo, é o que tem para fazer, né? É isso ou tu te trancar dentro de casa, né? No interior. Então, apesar de eu sempre gostar muito do esporte, sempre gostar muito do futebol, nunca consegui, por exemplo, desenvolver uma paixão por um time específico, seja Grêmio, Inter ou quem que seja, né? Justamente por essa questão. Eu gostava de praticar o esporte, mas nunca consegui me conectar de verdade, né? Então, a única vez que eu entrei na Arena do Grêmio foi para assistir um jogo, na verdade, de Haiti e Senegal, que era um evento beneficente, né, em relação à população refugiada aqui de Porto Alegre. Então, porque eu sempre entendi que aquele lugar não era um lugar para mim. E a partir disso surge a iniciativa do Pampa Cats, né? Como que surgiu a ideia, como que funciona... não é única exclusivamente para futebol, né? Uhum. Como que funciona lá a iniciativa? Então, times que têm esse caráter assim de inclusão da população LGBT ou de homens gays, né, que se encontram para jogar futebol, não é, digamos, novidade, né? Em São Paulo tem o Real, que joga, sei lá, há mais de 30 anos, aqui em Porto Alegre mesmo o Magia, se não me engano, tem quase 15 anos de time, mas sempre essas coisas meio isoladas e todo mundo meio assim no sigilo, né? A gente sabe, a gente se conhece, a comunidade ali,
para conseguir jogar, mas não havia ainda, né, que nem eu brinco, o discurso, a militância ainda estava encontrando o seu lugar, né? Em 2017, alguns times se formaram, realmente se formalizaram, digamos assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, em Brasília, aí mesmo em BH com os Barbixas, e começou um movimento, né, de que mais times se formassem no Brasil, para ter justamente esse acolhimento, para ter justamente essa rede de apoio. Foi quando esses times se reuniram, foram 8 times que se reuniram a primeira vez na Liga, na Liga Nacional de Futebol Gay, no Rio de Janeiro, e começaram a incentivar com que outros times se fossem formados. Então, eu estava num grupo de Facebook, eu vi um dos meninos, o Matheus, na época, chamando para uma reunião para a formação de um time. E aí foi isso. Alguns meninos foram para o Facebook, outros foram para o WhatsApp, a gente se conhecia, enfim. Fulano, eu sei que tu gosta de futebol, a gente vai se reunir um dia na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Vamos falar sobre isso? E foi assim, a gente se reuniu no dia 4 de agosto de 2017, ali na Cidade Baixa, e 10 pessoas se reuniram na época ali, a gente já saiu com o nome Pampa Cats, não era para ser Pampa Cats, mas foi um nome provisório do momento, assim, a gente chegou a pensar em como aqui a gente fala bergamota, né, a gente queria trazer um bairrismo, um regionalismo, e pensou em bergamotas, em bergamonas, alguma coisa que conversasse com Barcelona, enfim, foi uma tragédia, assim, ninguém, eu acho que era, não, o Matheus era da área de marketing, assim, mas estava bem ruim, assim, a gente achar o nome, já existiam as Pampa Cats, que era do estúdio Pampa aqui, né, Pampa da região e Cats, enfim, vamos deixar Pampa Cats enquanto a gente não acha outro nome. E daí a gente marcou um jogo já para segunda-feira, no dia 10 de agosto, bem assim, despretensiosamente, a gente fez uma chamada nas redes sociais, e quando veio começou a aparecer gente, o time começou a crescer, a gente tinha realmente a pretensão de só jogar bola, tipo, vamos marcar ali um horário na quadra, vamos jogar, enfim, vamos praticar um esporte. E daí o time começou a crescer, e a gente viu que tinha uma demanda, assim, uma demanda reprimida do esporte em si, mas principalmente das pessoas se conectarem com a cidade, se conectarem consigo mesmas, com o empoderamento dessas pessoas. E aí, quando veio, a gente já passou pro vôlei, mais uns meses a gente já estava com handball, quando veio, a gente já estava com futebol feminino, e daí já era corrida, e daí já era... Depois a gente começou com jiu-jitsu, basquete, então era meio que assim. Aí a gente precisou se formalizar, a gente virou uma associação, e a gente precisava ter uma diretoria, e daí a gente precisava ter coordenações das modalidades, e daí já tinha os recreativos e tinha os pré-campeonato, então a gente queria já treinar, contratar um técnico para treinar mesmo, se preparar para campeonato, sejam eles LGBTs ou não. E daí, em 2 anos, em 2019, a gente já estava nos grupos de WhatsApp aí, com quase 400 pessoas no time. A gente coordenava semanalmente quase 400 pessoas em jogos. Que loucura! Claro, não chegava e fechava 400 casas. Tinha grupos, né? Quase 400 pessoas. Eu achava que era uma coisa bem recreativa, igual você falou, assim. E com a função da pandemia, como vocês estão fazendo? Tem, tipo, mantido como posso dizer assim, a chama acesa? Ou deu uma diminuída? Deu uma diminuída, com certeza, assim. Em 2019, eu comecei a pós, que eu comentei, eu tive que me afastar do time, porque a pós era à noite e os jogos aconteciam à noite, né? Então, eu tive que me afastar um pouco. O resto da diretoria seguiu, mas logo em seguida, em 2020, já começou... A gente tem geralmente o período de férias ali, né? Que a gente também dá para os atletas, o período de férias. Em março, a gente já começou com a pandemia, e daí não tinha mais como mesmo, né? Tudo fechou. Seguimos ainda sem nenhuma atividade, e na verdade a gente vai descobrir agora, quando as coisas melhorarem, a gente poder retomar as atividades, se o time também vai se reconstruir, se o time também vai voltar, enfim, às suas atividades, né, normais. Não sei ainda se com tantas modalidades ou tantas pessoas, porque realmente demanda muito tempo, muita dedicação para que tudo funcione, né? Realmente é uma máquina.
tu consegue viver só das demandas do Pumpa Cats, assim. Quem já teve a oportunidade, quem vai nos ouvir, teve a oportunidade de liderar um time, sabe que é bem demandante, assim mesmo. Mas vamos ver. Acho que sim. O Pumpa Cats realmente se sentia contra uma família. Então, conto novidades mais pra frente. E como que é o contato com os times de outros lugares? Eu sei que tem a Champions League, eu morro de rir com os trocadilhos. Como que funciona? Como que é a organização? Existe um rodízio, assim, de sedes? Hoje a gente tem, a Liga ela já é uma pessoa jurídica, né? Então já existe uma organização, existe votação para a presidência, conselho, enfim, tem uma estrutura, estatuto, né? Eu não sei exatamente quantos times hoje fazem parte, mas com certeza mais de 30 da Champions, né? Da Ligue A. No Brasil, o último mapeamento que eu tive acesso, tem mais ou menos uns 70 e poucos times no Brasil, assim, que tem esse foco no homens gays, né? Cisgênero na sua grande maioria. Mas que fazem parte da Ligue A, enfim, são mais ou menos uns 30. Hoje já tem os campeonatos regionais, então é realmente um brasileirão, tu tem que, né, disputar aí o teu regional, os que passam vão para a Ligue A, para conseguir dar uma gestão a esse campeonato, né? E a relação é de muita amizade, assim, óbvio, tem competitividade, onde tem esporte, onde tem gay não tem paz, é quase isso. Tem muita competição, mas existe um esforço muito grande das lideranças, de presidentes, no sentido de cobrar de jogadores, né, das pessoas que estão ali jogando, esse compromisso, né, com um político, né, que a gente não está ali só para o esporte, né, mas também para nos posicionarmos a respeito da homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, enfim, todas, né, que a comunidade LGBT, de uma forma geral, passa. Então, acontece muito, assim, de tipo, às vezes só consegue viajar para um campeonato a equipe que vai disputar, não é a torcida, né? Então, acaba que as torcidas locais acabam adotando times que vêm de fora para torcer. Então, eu acho isso um exemplo muito bacana, assim, às vezes duas torcidas se unem para torcer por um outro rival, porque a outra torcida está com mais pessoas, daí se junta para fazer barulho para os dois lados. Óbvio que às vezes os ânimos, né, eles ficam mais à flor da pele, principalmente nos campeonatos de vôlei. Isso acontece bastante, assim, pela competitividade. Mas, em geral, assim, é muito bom, assim, eu digo que foi uma experiência muito, muito bacana, pessoalmente falando, né? Estar nos times, as pessoas que eu me conectei, que eu fiz amizade, pelo Brasil mesmo, assim, entender que ser um sujeito homossexual, ser um sujeito gay, não te previne de reproduzir preconceitos, te previne de reproduzir homofobias, né? É bem importante dizer isso, porque eram coisas que a gente via dentro do campo, então por isso que a gente precisava reforçar tanto, que a gente escutava muita coisa não bacana, assim, de misoginia, de racismo, de transfobia, que vinha dos próprios atletas, assim. Então era uma vigilância constante, assim. Pois eu até ia entrar nessa seara. Você falou sobre a questão da maioria ser homens gays cisgêneros. E lá em BH eu também já escutei muito, sempre que eu falo em relação a isso, por exemplo, dos barbichas, sempre escutei alguém falando assim, é só gay branco padrão. Como que a política, o movimento LGBT se insere dentro desse movimento de futebol para a diversidade, né? Há dois pontos bem importantes que a gente tem que comentar a respeito disso, né? É verdade, sim, que a maioria dos times são constituídos por homens cisgêneros brancos de classe média. Pela própria questão, eu acho, do processo da vida de um gay, sobre independência financeira, né? Aquele momento que tu consegue, digamos assim,
falar com orgulho e se posicionar, né? Nem todas, a gente sabe que ainda é um privilégio no país que a gente vive, né? A gente conseguir, né, sair do armário, se posicionar. Muitas pessoas não conseguem, porque, enfim, sofre algum tipo de opressão dentro de casa, ainda não tem a sua liberdade financeira, né? Então, acontece sim isso muito dentro dos times. Alguns eu poderia dizer de uma forma um pouco intencional, de realmente não de segregação explícita, mas, por exemplo, tu vai treinar num campo em que a cobrança, né, sei lá, tu vai pagar R$20, R$25 a hora de um jogo. De certa forma, todo mundo tem condições ali de comprar um uniforme, todo mundo, né, tem condições de se locomover, de comprar uma chuteira, de comprar um equipamento, né? Então, tu não proíbe que as pessoas cheguem diretamente, mas indiretamente tu diz quem faz parte e quem não faz parte, né? Quem vai ter acesso àquilo ali ou não vai ter ali. De forma geral, não existe uma preocupação dos times com esse tipo de acessibilidade, assim, no sentido de classe ou financeira, né? Então, dependendo da zona onde tu joga, geralmente tu vai jogar em zonas centrais, então tu exclui toda uma população que vive na periferia da cidade, nas áreas mais, né, longe do centro. Enfim, o jogo vai começar às 9 horas da noite, às vezes vai acabar às 11. Como que te locomove? De Uber, né? Como tu vai pagar aí R$30 de Uber para voltar para aí, mais o jogo, mais tudo, né, que tu vai gastar. Acaba elitizando muito o acesso a esses times, eu falo enquanto Pampa Cats também. Era uma preocupação que a gente tinha. Então, quando o time começou a se estruturar melhor e até financeiramente, a gente tinha, por exemplo, uma porcentagem de todas as vendas dos nossos uniformes era revertida por como se fosse uma bolsa social, assim, então uniformes sociais, então aquelas pessoas que não tinham condições ganhavam o uniforme do time, né? E a gente sempre tentava se ajudar. Então, independente, por exemplo, lá tinha uma pessoa que não tinha condições de ir para uma viagem, a gente fazia uma vaquinha para que aquela pessoa fosse, o time bancava, né, a ida daquela pessoa. Então, era meio, digamos, socialista, mas era bem comunitário, assim, né? Então, realmente, a gente tentava que todo mundo caminhasse junto. Mas é a intencionalidade que tanto se fala hoje, né? Precisava ter uma visão e uma intencionalidade que isso acontecesse, né? Então, isso falando, digamos assim, de acessibilidade em termos de dinheiro, né, econômico. Aí a gente vai para a questão sobre as diversidades dentro do mundo LGBTQIA+, né. De novo, o movimento era muito gay, branca, classe média, cisgênera. Poucos times, assim, até eu digo que os Barbicha eram um dos times mais preocupados com esse tipo de questão. Era um time que debatia muito internamente sobre isso, então tinham comitês internos que eles tinham, né, para debater sobre essas questões, né. Não puxando para o meu lado, mas o Pampa Cats também tinha uma preocupação com isso. Então, ao longo do tempo, tivemos pessoas bissexuais, transexuais participando dos times, né. Mas era um debate que acontecia sempre, porque, por exemplo, ao fim, eram times focados na população LGBTQIA+. Então, em tese, pessoas heterossexuais, homens heterossexuais não podiam jogar, né? E daí, quando tu começa a ter os times femininos, tu entendia que mulheres heterossexuais também, digamos, participam de uma dinâmica excludente na sociedade, então, né, elas poderiam jogar dentro do futebol. Então, ao fim e acaba, as únicas pessoas que não podiam jogar nos times, nas suas maiorias, eram homens héteros, cisgêneros. Mas o resto da comunidade, obviamente, né, podia participar. Mas, de novo, né, tu fica muito dentro da tua bolha. Se você não tem amigos trans, travestis, amigas travestis, né, se você não tem ali um ciclo de amizades, né, em que tu vai convidar para o jogo, realmente ficava muito restrito, assim. Até num campeonato de vôlei, que era o Gay Prix, que aconteceu no Rio de Janeiro, eu fiz uma chamada nesse sentido, assim, né, que é entendível que num primeiro momento talvez as gays brancas, né, e um cone isso cisgêneras, tenham começado o movimento, mas a gente precisa, assim, da intencionalidade da inclusão de outras pessoas no movimento, né? Então, que a coisa não vai acontecer naturalmente. Então, por exemplo, os Angels Vôlei de São Paulo tem um grupo específico para mulheres trans dentro do vôlei. Então, precisava estimular, né,
fazer um esforço ali para que a coisa acontecesse, a integração de verdade. Mas, de forma geral, assim, não, a maioria dos times não tem uma preocupação com isso, assim, sabe? Ao longo dos anos, assim, a gente viu várias pessoas que tinham dificuldade de entendimento sobre a sua sexualidade, que após o time naturalizou e saiu de um lugar de quase detrator, assim, sabe, de ignorância mesmo, de não entendimento de nada, para um promotor, assim, para um ativista da causa, sabe? Então foi por meio dos times que essa pessoa conseguiu fazer essa transição, né, de um lugar de, tipo assim, renegação, né, de negação daquilo, para um lugar de aceitação e promoção, né? Então, muita gente chegou assim, depois que eu entrei no time, eu consegui falar para minha família a respeito da minha sexualidade. Depois do time, foi muito mais fácil para mim aceitar tudo isso que está acontecendo, porque realmente vários grupos surgiram de amizades a partir do time, né? Pessoas que geralmente vêm, tu viajou para Pelotas, né? Tu sabe como é que é chegar numa cidade, ainda mais no Rio Grande do Sul, e conseguir se inserir, né, na sociedade, criar um grupo de amizade. E o time era isso. Então, tipo, tu te inscrevia, a gente te chamava pro jogo e a partir dali tu já te conectava, era muito mais fácil tu te relacionar, e daí tu ia pra festa, enfim, né, outras comemorações. Então, o time também realmente tinha esse caráter muito de socialização, de sociabilidade da comunidade. Muito obrigado, adorei a conversa, eu fico muito feliz de poder debater isso. Eu espero que tenhamos outras oportunidades de debater. Se você tiver sugestão, pode me mandar. Eu vi que você me falou, sugeriu conversar com outras pessoas também. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade no futuro. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Matheus, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Um beijo. Obrigado. Beijão. Até mais, tchau, tchau.